Se você é membro da igreja há mais tempo, você já deve ter percebido quantas mudanças aconteceram durante esses últimos anos dentro da igreja. Nesse episódio, eu vou trazer uma lista com 14 coisas que mudaram na igreja e que talvez você nem lembre mais de algumas. Então, fica comigo até o final que eu vou mostrar para vocês, vamos falar sobre essas mudanças que aconteceram na igreja nos últimos anos. Algumas você vai até lembrar com saudade, talvez, e outras você vai perceber que tinha até esquecido dessas mudanças. Meu nome é André, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Hoje vamos estudar 2 Nef, capítulo 29, e aprender um pouquinho sobre como melhor lidar com as mudanças. É normal acontecer mudanças? Por que as mudanças acontecem? E como eu devo reagir quando acontece uma mudança e eu estou em meio a essa mudança? Hoje vamos falar sobre isso. Lembrando que aqui no canal Caminho do Discipulado temos outros conteúdos, temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas, temos uma série sobre as orações dedicatórias dos templos do Brasil, temos uma série sobre o livro de Mórmon comentado, que é essa que você está acompanhando aqui, e muitos outros conteúdos que você pode acompanhar aqui no canal. Convido você a ficar comigo até o final, vamos juntos estudar. Lembrando que a maneira como eu faço é da seguinte forma: primeiro vou fazer a leitura na íntegra de 2 Nef capítulo 29. Se você quiser, eu vou deixar aqui nos comentários a opção para você clicar e ir direto para os comentários, tá? Então você vai pular a leitura. Agora, se você quiser ouvir aí a minha leitura de 2 Nef 29, pode permanecer comigo, tá bom? Após a leitura, então, eu vou trazer alguns comentários, algumas lições. Lembrando que essas lições, elas não cobrem, não fazem uma cobertura completa do capítulo e elas não substituem o seu estudo do manual Vem e Segue, tá bom? A ideia não é essa, mas a ideia é que você tenha uma visão diferenciada e personalizada minha sobre esse capítulo, e nada disso substitui o seu estudo pessoal e o seu estudo do manual o Vem e Segue, tá ok? Vamos lá então, vamos começar agora. Seja muito, muito bem-vindo, aperte os cintos e vamos juntos para essa jornada de hoje, aprender muitas lições importantes em 2 Nef 29. Eis, porém, que haverá muitos, no dia em que eu começar a fazer uma obra maravilhosa no meio deles, a fim de recordar os convênios que fiz com os filhos dos homens, e para que eu estenda a mão pela segunda vez, a fim de recuperar o meu povo, que é da casa de Israel. E também para que eu me lembre das promessas que fiz a ti, Nef, e também a teu pai, de que me lembraria da tua semente, e de que as palavras da tua semente sairiam de minha boca para a tua semente, e minhas palavras silvarão até os confins da terra, como um estandarte para o meu povo, que é da casa de Israel. E porque minhas palavras hão de silvar, muitos dos gentios clamarão: uma Bíblia? Uma Bíblia? Temos uma Bíblia e não pode haver qualquer outra Bíblia. Mas assim diz o Senhor Deus: ó tolos! Eles terão uma Bíblia e virá dos judeus, o meu antigo povo do convênio, que agradecimento dão aos judeus pela Bíblia que recebem deles? Sim, que pretendem dizer com isso os gentios? Lembram-se eles dos sofrimentos e dos labores e das aflições dos judeus e de sua diligência para comigo em levar a salvação aos gentios? Ó vós, gentios, vós vos lembrastes dos judeus, meu antigo povo do convênio? Não, mas os amaldiçoastes e odiastes e não haveis procurado recuperá-los. Eis, porém, que farei voltar todas essas coisas sobre vossa cabeça, porque eu, Senhor, não me esqueci do meu povo. Tu, nécio, que dirás: uma Bíblia, temos uma Bíblia e não necessitamos de mais Bíblia. Teríeis obtido uma Bíblia se não fosse pelos judeus? Não sabeis que há mais de uma nação? Não sabeis que eu, Senhor vosso Deus, criei todos os homens e que me lembro de todos que estão nas ilhas do mar e que governo nas alturas dos céus e embaixo na terra, e revelo minha palavra aos filhos dos homens, sim, a todas as nações da terra? Por que murmurais por receberdes mais palavras minhas? Não sabeis que o depoimento de 2 nações é um testemunho a vós, de que eu sou Deus, e de que me recordo tanto de uma como de outra nação? Portanto, digo as mesmas palavras, tanto a uma nação como a outra.
E quando as duas nações caminharem juntas, os testemunhos das duas nações também caminharão juntos. E isso eu faço para provar a muitos que eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que pronuncio minhas palavras segundo a minha própria vontade. E porque eu disse uma palavra, não deveis supor que eu não possa dizer outras, pois o meu trabalho ainda não está terminado, nem estará até o fim do homem, nem depois disso para sempre. Portanto, porque tendes uma Bíblia, não deveis supor que ela contenha todas as palavras minhas, nem deveis supor que eu não fiz com que se escrevesse mais. Pois eu ordeno a todos os homens, tanto no leste como no oeste, tanto no norte como no sul e nas ilhas do mar, que escrevam as palavras que eu lhes digo. Pois, pelos livros que forem escritos, julgarei o mundo, cada homem de acordo com as suas obras, conforme o que está escrito. Pois eis que falarei aos judeus e eles escreverão, e também falarei aos nefitas e eles escreverão, e falarei também às tribos da casa de Israel, que levei para longe, e elas escreverão. E também falarei a todas as nações da terra, e elas escreverão. E acontecerá que os judeus terão as palavras dos nefitas, e os nefitas as palavras dos judeus, e os nefitas e os judeus terão as palavras das tribos perdidas de Israel, e as tribos perdidas de Israel terão as palavras dos nefitas e dos judeus. E acontecerá que o meu povo, que é da casa de Israel, será reunido nas terras de suas possessões, e minha palavra também será reunida em uma, e mostrarei aos que combatem a minha palavra e o meu povo, que é da casa de Israel, que eu sou Deus, e que fiz o convênio com Abraão de que me lembraria para sempre de sua semente. Muito bem, vamos então agora para alguns comentários, algumas lições que podemos tirar aqui desse capítulo de 2 Nef 29. Eu gostaria de trazer uma abordagem diferente do estudo desse capítulo. Não estou falando que essa é a melhor abordagem, é algo bem pessoal e eu convido que você tenha a sua própria experiência de estudo, tá? Sempre lembrando, eu comento em outros episódios, já comentei, né? Comento de novo, que você ouvir pelo YouTube, você assistir esses vídeos, vem, segue-me de estudo, é muito bom. E com certeza enriquece bastante, ajuda bastante, fortalece espiritualmente. Mas esses vídeos, esses conteúdos, esses episódios, seja no YouTube, no Spotify, eles não devem substituir o seu estudo pessoal. Você precisa ter o seu próprio estudo pessoal, sua própria experiência, tá? E os pontos que eu vou trazer desse capítulo são pontos que eu percebi, que eu tive a impressão quando eu estudei naquele momento. Eu já estudei o livro de Mormon mais de 39 vezes, eu li o livro de Mormon completo. Então é óbvio que eu já tive várias percepções diferentes, porque eu li em momentos diferentes, com idades diferentes, e é normal que você tenha percepções diferentes. Isso aqui foi enquanto eu lia recentemente, segundo o NEF 29, tirei esses pontos. Não quer dizer que em outro momento eu vou ler de novo, segundo o NEF 29, e vou tirar outras percepções que, que eu não tinha entendido, não tinha percebido, e é normal acontecer isso, tá bom? Então vamos lá. O que que eu gostaria de trazer de diferente nesse estudo hoje, né, que eu percebi, sobre lidar com mudanças? Então aqui temos a seguinte situação. No versículo 3 é dito: E porque minhas palavras hão de silvar, muitos gentios clamarão. Uma Bíblia, temos uma Bíblia, e não pode haver qualquer outra Bíblia. Então aqui está falando sobre um povo que eles tinham um livro de escrituras chamado a Bíblia, e que chegaria a esse povo um novo livro de escrituras. E isso seria algo novo, uma novidade, uma mudança, algo que não existia até então. Então eles tinham um livro de escrituras chamado a Bíblia, e chegaria a eles outro livro de escrituras. E qual seria a reação deles, que aqui é até talvez colocada como um exemplo negativo? E porque minhas palavras hão de silvar, muitos gentios clamarão: uma Bíblia, temos uma Bíblia, e não pode haver qualquer outra Bíblia. Mas assim diz o Senhor Deus. Agora, versículo 4. Ó tolos, eles terão uma Bíblia e virados judeus, meu antigo povo do convênio. E, e que agradecimento dão os judeus pela Bíblia que receberam deles? Então, seguindo aqui, ele fala mais embaixo:
Tu, nécio, que dirás, uma Bíblia, temos uma Bíblia e não necessitamos de mais. Tereis obtido se não fosse pelos judeus? Não sabeis que há mais de uma nação? Por que murmurai, agora no versículo 8, por que murmurais por receberdes mais palavras minhas? Então aqui temos a seguinte situação. Versículo 3, chega um novo livro de escrituras. Acontece uma novidade para aquele povo. E o que que acontece então? Eles começam a estranhar. Poxa, nós já temos, não precisamos de mais. Nós já temos, não precisamos de mais uma Bíblia. Aqui no versículo, isso fala no versículos 3 e no 7, né? No 7 diz assim, no 6, temos uma Bíblia e não necessitamos de mais. Então eles afirmam que eles já tinham e que eles não precisavam de mais. Agora no versículo 7 o Senhor repreende dizendo: olha, porque vocês receberam algo que eu dei, não significa que eu não tenha mais. Não significa que acabou tudo que eu tinha que dar para o homem, eu já dei. Tudo já foi entregue à plenitude. Não, ainda não. Por que é importante ter esse contexto, esse plano de fundo no nosso estudo sobre lidar com as mudanças? É que muitas vezes nós temos algo já e nós acreditamos que aquilo ali já é suficiente, não pode haver nada mais além daquilo ali. E quando surge uma novidade, aí nós ficamos. Temos dificuldade de receber aquilo e caímos nessa armadilha do versículo 13 e 7, né? Nós já temos e não necessitamos de mais. Nós já temos e não precisamos de outra mudança, outra norma, outra maneira de fazer. E muitas pessoas talvez ficam até preocupadas com essas mudanças, né? Poxa, mas se as coisas são verdadeiras, não deveriam deixar de mudar, porque as escrituras falam que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E de fato, ele sempre, essa escritura ela é verdadeira. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não significa que aquilo que nós somos hoje é exatamente o que nós seremos amanhã ou o que nós fomos ontem. E muitas vezes, para que nós nos tornemos o que devemos nos tornar amanhã, nós precisamos mudar hoje. E por isso Deus ele vai entregando, vai revelando coisas, principalmente na igreja, que vão mudando com o passar do tempo. Tem um episódio que eu vou gravar ainda, ele já está pronto aqui nos minhas anotações, que esse episódio fala sobre como a igreja ela não é perfeita. E eu sei que isso pode chocar de início, deixar um pouco estranho. Mas é um artigo, tá? Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu tenho um artigo aqui na Liahona recente, do ano passado, 2023. E esse artigo, ele fala sobre isso. Ele diz que não existe um versículo na Bíblia, no livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, que diga esse versículo que a igreja é perfeita. O que diz é que a igreja é a única, verdadeira e viva na face da terra. Isso não há dúvidas. Mas em nenhum momento diz que ela é perfeita. Levando em conta que a igreja não é perfeita, ou seja, que ela é uma organização que está em processo de aperfeiçoamento, é normal que hajam mudanças nesse processo de aperfeiçoamento. É normal. E como eu disse no início do episódio, eu registrei aqui 14 mudanças que aconteceram nos últimos anos, tá? Na igreja. Mas eu acredito que teria muito mais. Eu até convido você, se você lembrar de alguma outra mudança, eu gostaria muito de ouvir, tá? Deixa aí nos comentários. Tem essa mudança também que aconteceu. Se você é um pouquinho mais antigo na igreja, ali de 2000 em diante, né? 2000 para trás, você vai lembrar de outras mudanças. E além das que eu vou trazer aqui, e vai lembrar de umas que eu vou trazer aqui. Por que que eu trouxe essas mudanças, tá? Eu trouxe essas mudanças no sentido de mostrar exatamente esse ponto, de que a igreja ela está em processo de aperfeiçoamento e de que a restauração ela está em processo de acontecer. Ela não concluiu a restauração do Evangelho, ela não concluiu quando Joseph terminou a tradução do livro de Mórmon. A restauração do Evangelho ela não concluiu quando Joseph recebeu toda a autoridade, as chaves que ele precisava. A restauração do Evangelho ela não concluiu quando o Senhor iniciou o trabalho em todas as nações da terra, como tem feito hoje o trabalho missionário. Não concluiu. A restauração ela ainda está em processo. Então, tendo isso em mente e sabendo que Deus trabalha por meio de mudanças, eu trouxe essas 14 mudanças, tá? Que
que você vai poder acompanhar comigo aqui, vai lembrar de algumas, e como eu disse, as que eu não citar aqui é porque eu não lembrei, tá? Aí eu quero que você deixe nos comentários para me ajudar aí, porque eu até fiquei curioso quando eu iniciei esse trabalho aqui para identificar as mudanças que aconteceram. E por que eu trago isso? Para nós entender que essas mudanças são normais acontecer. E para nós buscar, já que nós estamos estudando o ciclo NEF 29, aqui traz um exemplo negativo de agir com mudanças. Porque aqui diz que as pessoas no versículo 13, versículo 7, começaram a questionar. Tá, mas como assim? Como assim mudar? Por que mudar? Nós já temos. Não é suficiente o que a gente tem? Não é suficiente? Por que tem que mudar? Por que mudar de novo? Como assim mudou? Então, isso vai nos ajudar a ter esse plano de fundo, esse pano de fundo para o nosso estudo, tá? Então, a mudança número 1, tá? Mudança número 1. Teve uma mudança. Durante as sessões do templo existe um filme que é passado lá, tá? Isso é algo que é público, né? Eu não estou trazendo nada de secreto, enfim, mas tem até um artigo que eu vou deixar na descrição que fala sobre as mudanças que ocorreram nesse filme passado lá no templo, tá bom? Então, isso foi uma das mudanças que aconteceram nos últimos anos. Segunda mudança. A idade para os jovens servir como missionário. Até um tempo atrás, a idade para os jovens servir como missionário, os rapazes era de 18 anos e as moças 21 anos. Agora, os rapazes eram com 19 anos, eu quando fui para a missão fui com 19 anos, e as moças com 21 anos. Depois, teve uma mudança em que os rapazes passaram a poder sair para a missão com 18 anos e as moças com 19. Terceira mudança que eu identifiquei. A idade para os rapazes receberem um sacerdócio arônico e avançar em seus ofícios. Como que mudou? Até um tempo atrás, quando eu era rapaz, a idade para receber o sacerdócio arônico era quando o rapaz fazia 12 anos. Por exemplo, eu faço aniversário em abril. Então, quando eu fiz 12 anos em abril daquele ano, eu poderia receber o sacerdócio. Com essa mudança, o rapaz passa a poder avançar no sacerdócio a partir do dia 1º daquele ano em que ele faz os 12 anos. E assim nos outros ofícios. O rapaz pode passar a ser mestre não mais no dia que ele faz 14 anos, mas a partir do dia 1º de janeiro do ano em que ele faz 14 anos. A mesma coisa para sacerdote. Então essa foi uma mudança que teve na igreja. Quarta mudança que aconteceu, as sessões da Conferência Geral. Você lembra que até pouco tempo, nas conferências gerais, tinha uma sessão especial só para o sacerdócio de Melquisedeque e outra sessão só para a Sociedade de Socorro. Lembra disso? E o que aconteceu? Hoje não temos mais isso. Nós temos sessões únicas que são para todas as pessoas. Então não existe mais uma sessão separada apenas para o sacerdócio de Melquisedeque, os irmãos, né, portadores do sacerdócio de Melquisedeque, e outra apenas para as irmãs, ou para as moças, ou para a Sociedade de Socorro. Hoje são sessões únicas e todas as sessões para todas as pessoas. Quinta mudança que eu trouxe aqui, a participação de crianças e mulheres como testemunhas de batismo. Agora, crianças já batizadas e irmãs podem servir como testemunhas na pia batismal quando se realiza um batismo. Então, isso também foi uma mudança que aconteceu nos últimos anos. Sexta mudança, a diminuição do tempo das reuniões dominicais. Antes, as reuniões dominicais elas duravam 3 horas. Tinha o horário das reuniões do Quórum e Sociedade de Socorro, rapazes e moças, e tinha um segundo horário que era a escola dominical e o RM, e depois o terceiro horário a terceira hora era sacramental. Agora nós temos apenas reuniões com 2 horas dominicais. Então essa foi uma mudança que aconteceu, sendo que as aulas da Sociedade de Socorro, Quórum, rapazes e moças, elas são intercaladas. As aulas do Quórum e Sociedade de Socorro, rapazes e moças, são sempre no 2º e no 4º domingo do mês, e as outras aulas da URM e doutrinas do Evangelho passaram a ser no 1º e no 3º domingo do mês. Outra mudança, sétima mudança. Essa sétima mudança é bem interessante. Quem for mais antigo vai lembrar, tá? Então, se você lembrar dessa mudança, é porque você é mais antigo na igreja, tá? Toma as vacinas e se cuida. É a sétima mudança.
ler as escrituras durante os discursos na reunião sacramental. Deixa eu explicar melhor. Você lembra que a pessoa ia dar um discurso na sacramental, ela ia ler lá, Alma 37:37. Então, irmãos, eu queria compartilhar uma escritura aqui no meu discurso. Daí a pessoa dizia, tá em Alma 37:37. E daí ela dizia bem assim, agora eu vou esperar os irmãos abrir. E realmente, a pessoa estava no púlpito, ela esperava os que estavam lá na congregação, lá embaixo, abrir, dava um tempinho ali, uns 30, 40 segundos, às vezes demorava um pouco mais, e que dependia do tempo que a pessoa abria também, porque não existia celular, né? Então ela, quando todo mundo abria, ela lia Alma 37:37. É interessante, né? É uma coisa bem simples, mas depois veio uma carta informando para não fazer mais isso, que não era mais para quem estivesse no púlpito pedir para os irmãos lá embaixo também abrir as escrituras. Claro que quem quiser abrir pode abrir, mas não é algo que é recomendado fazer durante o discurso, né? Esperar as pessoas abrir para depois você ler as escrituras. Então essa foi uma sétima mudança que eu anotei aqui. Oitava mudança. Essa oitava mudança é a seguinte, também é parecida com a sétima. Antigamente era muito comum os casais subirem no púlpito e prestarem testemunho juntos. Subia o casal e prestava testemunho junto. Aí veio uma recomendação para que isso não acontecesse mais. Por exemplo, em vez de eu ir com a minha esposa junto no púlpito e prestar testemunho de mãozinha dada e tudo mais, era para ir um de cada vez. Porque talvez um dos motivos é que acontecia muitos casais iam, é um gesto bonito até, né? Mas aqueles que eram solteiros, divorciados, sentiam um pouco fora. Poxa, vai lá eu sozinho, né? Me sentia inadequado. Então veio uma recomendação para que não acontecesse mais isso, que os casais não subissem juntos no púlpito no momento de prestar o testemunho. Vamos lá? Nona mudança. O programa de mestre familiar e professora visitante. Então existia um programa chamado mestre familiar e professora visitante que mudou para o nome passou a ser a ministração, né? Passamos a ser ministradores ao invés de serem homens mestres familiares e as irmãs professoras visitantes. Nona mudança. A revista Aliarona mudou de nome. Você lembra que antes ela tinha um nome que era diferente, ela era, não, na verdade mudou, essa mudança é quase imperceptível, tá? Mas teve sim essa mudança, né? No nome da revista Aliarona, ela teve uma mudança em que ela mudou o nome, né? O nome da revista foi mudado. Então, mudou apenas o A ali, se você for ver ali, era Aliarona. Agora, se você procurar, inclusive, dá uma olhadinha se tiver em dúvida no seu aplicativo, aí vai lá em revistas, você vai ver que tá Liarona. É uma coisa simples, né? Não é o fim do mundo, tão grandioso, mas é uma mudança. Se você for ver as versões antigas, ali de 2017 para trás, você vai ver que está na capa da revista Aliarona. E a partir de 2018 mudou para Liarona. Então é algo que quase nem dá para perceber, porque quando você fala, você acaba falando quase o A, né? O A, mas o A é de a revista, não de Aliarona. 11ª mudança, a comunicação dos missionários de tempo integral com suas famílias. Então, se você é mais antigo, você vai lembrar que antigamente os missionários podiam comunicar com suas famílias apenas 2 vezes no ano. Era o Dia das Mães e no Natal, que podia fazer uma ligação ali para falar com a família, tinha um tempo determinado. E a partir dos últimos anos, né, a igreja fez um comunicado anunciando que os missionários passariam a poder se comunicar com suas famílias semanalmente usando a tecnologia. E aí, é claro, tem as regras específicas ali que eu não vou entrar, até porque eu não sei exatamente, mas às vezes variam de missão para missão, né? Mas hoje o missionário pode se comunicar com a sua família semanalmente, algo que antigamente não podia nem se imaginar isso, né? Mas hoje é algo normal, o missionário poder comunicar com sua família semanalmente. 12ª mudança que eu anotei aqui, as roupas usadas pelas sisters, pelas missionárias. Teve uma mudança que agora as sisters, né, as missionárias de tempo integral, elas podem usar inclusive calças, né? Tem um padrão ali de vestimenta que a igreja publicou com imagens mostrando exemplos, mas as missionárias podem inclusive na rua, né, no trabalho do dia a dia de proselitismo, usarem calça e não apenas vestidos e saias. Então é uma mudança que também aconteceu. 13ª mudança. O chamado de presidentes rapazes da ala deixou de existir.
Você lembra que existia o chamado de presidente dos rapazes da ala, até que teve uma adequação e esse chamado foi extinto. Não existe mais o chamado de presidente dos rapazes. Existia um presidente, conselheiro, secretário, né? Como é com as moças, né? Talvez dando a ênfase para que os jovens, especialmente os rapazes, passassem a ser responsabilidade direta do bispado. Então, deixou de existir o chamado de presidente dos rapazes da ala, apenas presidente dos rapazes da estaca. E agora a última mudança que eu anotei aqui, a última mudança, 14ª, foi que deixou de existir na ala um grupo de sumos sacerdotes. Então existia o quórum de eldres, existia o grupo de sumos sacerdotes. Tinha um líder de grupo, né, de sumos sacerdotes na ala, e isso também veio uma orientação que não era mais para existir, e passou a ser um único quórum na ala, o quórum de eldres. Então na ala só existe esse quórum de portadores do sacerdócio Melquisedeque, que é o quórum de eldres, e todos se reúnem ali sob a presidência do quórum de eldres. Então essas foram algumas mudanças, né? 14 mudanças que eu elenquei aqui. Como eu disse antes, se você lembra de mais alguma, deixa nos comentários, tá? Por favor, eu fiquei até curioso. Eu sei que tem mais, eu tenho certeza que tem mais. E se nós for avançar mais para trás, tá? Eu entrei na igreja em 2000, então são lembranças baseadas na minha memória. Mas eu acredito que teve muito mais mudança. Por exemplo, eu sei que bem mais antigamente, as reuniões na igreja dominicais eram de manhã e à noite, ou de manhã e à tarde e noite, algo assim. Eu sei que muitos aqui que estão ouvindo participaram. Então, deixa aí nos comentários, até para a gente poder relembrar, né, manter essas lembranças e por curiosidade, né? Eu fiquei muito curioso em ver essas mudanças que teve. Eu sei que teve muito mais, de verdade. Eu só elenquei essas 14 aqui, mas convido você a deixar nos comentários outras mudanças que você percebeu aí que aconteceram nesses últimos anos na igreja. E aí, viu quantas mudanças que aconteceram na igreja nos últimos anos? E isso é normal acontecer essas mudanças e é importante ter clareza quanto a isso. Para que a gente não caia nessa armadilha citada em 29, em 2 Nef 29, de quando vinham as mudanças, ficar questionando, duvidando delas, tá? Mas por quê? Nós já temos uma Bíblia, por que outra? Por que tem que ser acrescentado algo? Por que tem que ser alterado e mudado? E aí tem um outro risco, né? Um perigo que também é o que acontece muitas vezes. Às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar porque elas temem pensando, poxa, mas será que foi o Senhor mesmo que inspirou essa mudança? Tem uma chave, tá? Tem uma chave para ajudar nisso, que é Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a nossa segurança está em ser guiados por um profeta vivo, por uma primeira presidência, um quórum dos 12 apóstolos. Essa é a nossa segurança quanto às mudanças, e sempre que surgir mudanças, se nós estivermos em dúvida sobre aquela mudança, nós temos que ver da onde que está partindo aquela mudança. Aquela mudança ela precisa estar alinhada e de acordo com o que os profetas ensinam, ou eles têm que ter dado o aval daquela mudança, né? Tem que ter, quando é uma mudança que é para toda a igreja, é óbvio que vai partir deles essa mudança. Nenhum homem, além desses homens que têm as chaves, né, que são os apóstolos, profetas, videntes e reveladores, nenhum homem tem autorização para dizer assim, tá, eu agora recebi um novo livro de escrituras, tá, eu agora recebi uma inspiração, o Senhor, o anjo Moroni, o anjo Gabriel apareceu para mim e me mostrou que vai ser assim. Venho. Está escrito, inclusive, nas escrituras que Deus ele continuaria a revelar sua obra. Então tá aqui, ó, eu recebi. Não vai ser assim, tá? Não vai. Toda mudança que for interferir com todo mundo, com toda a igreja, ela virá por meio desses homens. Ou ao menos esses homens terão que dizer assim, ó, confirmamos, deve ser assim a partir de agora, deve ser assado. Então, essa é a importância de nós estar alinhado com os líderes da igreja, com a liderança da igreja. E mais do que isso, não é simplesmente estar alinhado ao ponto de, tudo que eles falar eu vou concordar, tudo que eu vou falar eu vou concordar. Não é esse o ponto. O ponto é nós temos um testemunho. Então, eu tenho um testemunho de que o profeta atual, o presidente da igreja atual, eu tenho um testemunho que ele é um homem chamado por Deus. Eu tenho um testemunho dos seus conselheiros, dos 12 apóstolos. Esse é o ponto. O ponto não é assim, não. Tudo que eles falar eu vou aceitar, não vou questionar e pronto.
tá ótimo, faz parte do processo se você tem um testemunho. Mas esse não deve ser a sua linha inicial, a linha de ação. A sua linha de ação tem que ser a seguinte: eu tenho um testemunho de que esses homens são chamados e autorizados por Deus. Eu tenho um testemunho. Então, baseado nesse testemunho, tudo que eles falar, eu vou concordar. Você não concorda cegamente, sabe? Não, tudo que eles falar, eu vou baixar minhas orelhas e vou fazer sem pestanejar, né? Eu vou lá e vou fazer cegamente. Tudo bem, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor não exige uma fé cega. Nós não precisamos ter uma fé cega. Nós precisamos agir pelo testemunho. Então, o que nós devemos fazer é ter um testemunho dos profetas, tá bom? E aí, nós podemos ver mais lições sobre essas questões de mudança. O versículo 8 diz assim: por que murmurais por receberdes mais palavras minhas? Então, às vezes, temos que tomar cuidado. Será que não estamos murmurando quando acontece alguma dessas mudanças colocadas pelos profetas? Será que ficamos murmurando, reclamando? Poxa vida, mas agora? Para que isso, né? Como assim? Por que deixou de acontecer aquele programa, aquela atividade como deveria ser, como era antigamente? Por que essa mudança? Então aqui está no versículo 8. Por que murmurais por receber mais? No versículo 9, o Senhor justifica por que acontecem as mudanças. Por que elas ainda vão acontecer? O versículo 9 diz: e isso eu faço para provar a muitos que sou o mesmo, ontem, hoje e para sempre, e que pronuncio as minhas palavras segundo minha própria vontade. E porque eu disse uma palavra, não deveis supor que eu não possa dizer outras, pois o meu trabalho ainda não está terminado, nem estará até o fim do homem, nem depois disso para sempre. Então aqui esse versículo deixa claro que Deus, ele age com nós, com a humanidade, com seus filhos, por meio de mudanças. As coisas vão mudando e é dessa forma. E ele até deixa bem claro, ó, essas mudanças, elas não vão ser só nessa vida, né? Elas vão ser para sempre. Então deixa claro no versículo 9 que sempre será assim, sempre haverá mudanças, o processo será contínuo. Então eu entendo também, por outro lado, que tem pessoas que não gostam de mudanças, né? Mudanças às vezes causam medo, mudanças causam insegurança, mudanças causam incertezas, mas o fato é que, como disse o presidente Monson, nada é mais constante na vida do que a mudança. E até tem um discurso do presidente Monson falando apenas sobre mudança, né? Como as coisas estão sempre mudando. Então, o ponto é esse, tá bom? Precisamos ter um testemunho dos líderes que o Senhor chamou na terra nesse momento. E quando eles anunciarem uma nova mudança, não vai ser difícil para nós aceitar, para nós implementar. Nós não vamos ficar na turminha do Lamã e Lemuel questionando. Tá, mas por quê? Ah, mas como? Tá, mas mais? Como assim? Nós já temos aqui, agora vamos receber outra. Nós já tínhamos uma instrução, agora veio outra instrução. Como assim? Por que isso? Se Deus é o mesmo, por que mudou? Não, aqui deixou claro no versículo 9. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E porque eu disse uma palavra, não deveis supor que eu não possa dizer outras, pois o meu trabalho ainda não está terminado, nem estará até o fim do homem, nem depois disso, para sempre. Então, que nós possamos lembrar. E eu gostei muito de aprender e aplicar esse capítulo dessa forma na minha vida, sabe? De entender que as mudanças, elas acontecem. E o que está citando aqui no versículo capítulo 29, além de falar, né, do livro de Mórmon como uma segunda testemunha, e eu nem toquei nesse assunto, mas ele é um assunto muito importante aqui, eu quis trazer esse assunto da mudança. Porque aqui o que traz nesse capítulo é isso, as pessoas receberiam as escrituras e questionariam, como assim? Como assim algo novo? Como assim? Mas nós já temos, por que receber mais? Por que receber algo diferente? Sabe? E isso se aplica em vários campos da nossa vida como membros da igreja. Muitas mudanças ainda acontecerão. Muitas mudanças acontecerão. Podemos ver, sempre estão vindo novas cartas e instruções com mudanças, e esse é o processo como Deus conduz o seu reino, como ele conduz a sua obra. A questão é nós não cair nessa armadilha que está em 2 Néfeos 29, de ficar questionando ou até com dificuldade de receber e implementar aquela mudança.
porque nós achamos que aquilo não deveria acontecer, porque nós achamos que não deveria haver mudanças, sabe? Então, sempre estar atento aos líderes que vão nos ajudar a identificar aquelas mudanças que são realmente inspiradas e desejadas por Deus que elas aconteçam, tá bom? Então, eu gostei muito de aprender sobre isso, espero que esse ensinamento, essas dicas sobre mudanças também ajudem você, que esse capítulo 29 ajude você sempre que você tiver que lidar com mudanças, especialmente na igreja, tá? Que você tiver alguma dificuldade, volta aqui em 2 Nef 29, lê de novo esse capítulo, observa o que o Senhor ensina, como ele é mutável. Deus, ele é mutável, tá? Ele é mutável, não ele como ser. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas a maneira como ele age com seus filhos é mutável. Muda. Ele pode sim dar uma instrução hoje e amanhã dar outra instrução. Ah, mas como assim, irmão André? Tu tá doido da cabeça? Isso não acontece. Acontece sim. Tem vários exemplos nas escrituras. Eu vou só dar um aqui, tá? Que é Abraão. Você lembra Abraão, a história de Abraão e Isaque? O Senhor falou: Abraão, tu vai subir agora, tu vai levar teu filho lá em cima no monte e tu vai oferecer ele como sacrifício. Tu vai sacrificar o teu filho no altar. Ou seja, tu vai matar, tu vai oferecer teu filho em sacrifício. Abraão pegou, juntou, levou seu filho, o jumentinho, um monte de lenha e subiram o monte. Essa era a ordem que o Senhor deu, que ele deveria sacrificar seu filho. Chegando lá em cima, Abraão fez todos os preparativos, muito obediente e fiel, colocou seu filho sobre o altar e então, o que diz nas escrituras? Quando ele pegou a ferramenta, acho que é cutelo o nome, né? Pegou para sacrificar seu filho, um anjo apareceu e disse: não, Abraão, tu não deve fazer isso agora. E explicou que aquilo era apenas um teste da sua fé. Então perceba que o Senhor lá embaixo do morro deu uma ordem para Abraão. Quando Abraão estava lá em cima, o Senhor mandou uma segunda ordem. Já pensou se Abraão fosse cabeça dura e dissesse: não, o Senhor não muda, ele não muda. Se ele falou lá embaixo que era para mim fazer sacrificar, eu vou sacrificar. Esse anjo aí acho que deve ser falso. Não deve ser um anjo verdadeiro, porque como assim? O Senhor mandou, eu não vou fazer. Eu começo uma coisa, eu termino, eu vou até o final. Então percebe a armadilha que tem aí de nós ser muito cabeça dura e não entender as mudanças? Já pensou se Abraão tivesse feito isso? Eu sei que pode parecer até engraçado, né? Capaz, Abraão jamais faria isso. Mas às vezes, realmente Abraão jamais faria, mas às vezes nós faríamos isso, sabe? Nós temos essa dificuldade de aceitar a mudança, sabe? De uma ordem. E porque o Senhor falou uma coisa, não quer dizer que ele não possa falar outra. Por óbvio, tá? Não quer dizer então que eu posso usar isso como uma justificativa. Não, o Senhor falou que eu posso quebrar tal mandamento, me inspirou num sonho, numa revelação, que eu posso. Não, nunca vai acontecer isso. Aquilo que o Senhor nos orientar de mudar vai ser por meio do Espírito e vai estar alinhado com a sua verdade, vai estar alinhado com os mandamentos, vai estar alinhado com a vontade, com aquilo que os profetas ensinam. Então não é algo que vai surgir do nada e que o Senhor só vai ter revelado para mim, porque eu sou especial, porque eu sou uma pessoa conectada com as coisas espirituais, então eu posso sim ter o direito de receber um sonho, uma visão à noite e o Senhor dá algo diferente só para mim. Não, isso não, tá? Isso não. Não devemos cair nessa armadilha, tá bom? Então tá bom, vamos terminar, né? Já falei demais por hoje, vamos agora concluir esse episódio. Chegamos então ao final desse episódio, segundo Nef 29, como lidamos com as mudanças e quais mudanças aconteceram na igreja nos últimos anos, tá bom? Então, muito obrigado pela sua companhia, convido você a se inscrever no canal, tem outros episódios, outros momentos para nós conversar juntos, estudar outros capítulos, outras séries do canal, seja no YouTube, seja no Spotify. Lembra daquilo que eu comentei durante o episódio, tá? Se você lembrou de alguma outra mudança que aconteceu na igreja nos últimos anos, deixa nos comentários, tá? Para a gente fazer essa conversa legal aí, essa troca, para poder identificar essas mudanças, tá bom? Então, muito obrigado por tudo, obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia, seja muito feliz na sua vida e lembre-se sempre, tá? Nunca esqueça, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.